Olá, boa tarde. Hoje é 23 de 3 de 2025, 23 de março de 2025. Então, Deus, ele surpreende o ser humano. Ele surpreende o ser humano com o amor dele, com a vontade dele e com a vontade permissiva e a vontade dele mesmo. Então, ele surpreende o ser humano. Tem pessoas que vai ser surpreendida por Deus, mas não para uma má coisa, mas para uma boa coisa. Ser surpreendido. E a pessoa tem que dizer assim, amém, glória a Deus. E aceitar a vontade permissiva e a vontade do Senhor mesmo, aquela vontade que Ele quer para a vida da pessoa. Então a salvação é uma vontade que Deus quer para a vida do ser humano. Por exemplo, Marcos 16, versículo 15, de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a vontade de Deus é o que Deus quer para o ser humano, salvar. Essa é a vontade dele. Só que não depende só dele, depende de cada ser humano, de cada pessoa, em crer, em ouvir, em crer, em anunciar, em se batizar, em obedecer. Então, depende da pessoa. A pessoa crer e querer, e aceitar. E a pessoa é surpreendida, às vezes a pessoa está no canto, aí chega alguém e diz, ó, Deus te ama, Jesus te ama, Ele quer te salvar. Deus, Ele ama você, Ele quer te salvar. Confesse Ele como seu Senhor e Salvador, mergulhe nas águas, ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele quer que você faça isso, para você ser salvo. Isso é um surpreender de Deus. É Deus surpreendendo. É Deus constrangendo a pessoa. Então, ó, no Antigo Testamento, parte 2339, 1 Crônica, capítulo 6, versículo 31. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Todos os nomes que eu li até o versículo 30. E ministrava diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, o templo. E estiveram, segundo o seu costume, no seu ministério. Então eles estiveram, segundo o costume deles, no seu ministério. Então tinha as pessoas designadas, né? Destinadas, as pessoas que eram colocadas e surpreendidas por Deus. Eles eram surpreendidos. Ó, quem vai ser fulano, ciclano e beltrano, que vai ficar nessa função, nessa missão. Isso era o surpreender de Deus. Deus surpreendia eles. Pessoas normais. Cada um tinha o seu costume, o seu ministério. Isso era Deus surpreendendo eles. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, os filhos dos coatitas, Hermã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Então tinha um cantor, alguém que cantava lá na casa do Senhor, no templo. Filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toar, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias. Então todos eles ali tinham a missão de cantar no seu ministério. Naquele tempo, no tempo do tabernáculo, filho de Taate, filho de Assim, filho de Ebiasaf, filho de Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E seu irmão Asaf estava à sua direita. E era Asaf, filho de Bequerias, filho de Sebeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Itini, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Eta, filho de Zima, filho de Sebei, filho de Jaate, filho de Gesson, filho de Levi. Então cada um tinha o seu costume, o seu ministério, a sua missão, o seu ofício para adorar o Senhor no tabernáculo
e no templo. Hoje, Deus tem mistério e ministérios, Deus tem chamados, dons para muitas e muitas pessoas. Então, Deus tem chamado para as pessoas serem levitas, pastores, obreiros, diáconos, evangelistas, missionários, pastores. Deus tem chamado dom, talento para pessoas. E o bom é quando a pessoa crê, quando a pessoa toma a decisão de exercer o chamado que é chamado, né? E quando Deus o ajuda, é muito bom. Glória a Deus, aleluia. Então todos eles aqui, eles fizeram aquilo que agradava ao Senhor. E esses aqui do ministério do ofício, do tabernáculo, do templo, eles não poderiam errar. Se eles errassem, eles não se dariam bem. Então, Marcos 16, versículo 15, de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É o dom da salvação. O dom da salvação. Esse texto representa o dom da salvação, a vida eterna. Né? Glória a Deus.